Olá, estamos começando a 4ª edição do podcast TCM. A gente tem aqui uma composição da bancada um pouco diferente, né? Inclusive, estamos em maioria aqui, Zayana, substituindo Moisés Albuquerque e Filipe Cunha, não estão aqui, mas o nosso Vonúvio Praxedes continua na bancada, né? Alô, Caraúbas. Alô, Caraúbas. Pois é, e aí a gente tá aqui com a missão de substituir os nossos colegas, né? Hoje o Moisés está aí afastado por férias de uma semana, né? Inclusive o Vonúvio já substitui também no Jornal TCM. E a gente vai dando conta aí dos assuntos da semana aqui, inclusive com a maioria mulher. Com a maioria, né? Eu quero protestar aqui nesse podcast. Não tem uma mulher. Como é que pode? Rapaz, isso aí já foi motivo de pauta aqui no nosso podcast. Eu disse, Moisés, resolva. Moisés é o chefe. Vocês têm que cobrar direto a ele. Vamos fazer essa cobrança como eu que direta. Mando nele lá no Jornal TCM, eu vou dizer, meu amigo, bora agir. Resolva. Tá no Rio de Janeiro, tá aproveitando, né? Exato. Foi pro jogo do Flamengo, aquela coisa toda, com Rio os de Janeiro, filhos. 18 graus, ele tava lá correndo com 18 graus de manhãzinha cedo, Moisés é muita disposição. Aí quando chegar já leva um primeiro batido, né? Exato. Pra ter mulheres aqui no podcast TCM. Acho que no próximo eu saio e vem outra mulher aqui, fica o podcast rodízio, totalmente né? feminino. Aí. A gente quer apenas assim, igualdade, né? O que a gente quer, né? Vamos lá, a gente vai começar falando aí, a gente teve muitos assuntos na semana, né? Teve muitos assuntos de destaque, inclusive nacionais, mas vamos falar um pouco sobre as manifestações do 7 de setembro. A gente teve aí uma mobilização nacional do 7 de setembro, inclusive há 2 anos não havia os desfiles cívicos, né? Os desfiles não aconteciam em todo o país, inclusive em Mossoró voltou a acontecer, nas cidades aqui da região. E também o desfile que teve um pouco um caráter, né, de campanha política, houve toda essa discussão em torno aí desse grande evento, né, da mobilização do 7 de setembro. Inclusive, muita gente até esqueceu que o 7 de setembro, esse ano, marcou o bicentenário da independência do país. Nesse ano de 2022, uma data muito importante, né, emblemática aí para a independência do nosso país. O que é que vocês acharam aí de como é que foi essas mobilizações, como é que foram essas mobilizações aí em todo o país? E aqui em Mossoró também. Eu acompanhei lá, a gente teve a transmissão, né? Fiz link lá no Jornal da Manhã, fiz a transmissão. O tempo que eu fiquei, eu achei bem tranquilo. Né? Porque eu fiquei depois, acho que lá não lembro exatamente a hora, teve o grito dos excluídos, né? Infelizmente não deu para pegar, mas achei muito tranquilo lá na Avenida. O desfile, né? Em si foi tranquilo. Foi. Achei bem... A gente precisa separar esse momento no Brasil e aqui em Mossoró em 2 situações. Houve o ato institucional, houve ali o movimento cívico-militar, que é tradicional, que é comum, que é motivo de orgulho para todo brasileiro, que é aquela parada, né? Quando as escolas desfilam, os servidores, forças de segurança, houve aqui em Mossoró. Então, teve café da manhã, teve a revista As Tropas por parte do prefeito, depois teve sequência o desfile, onde a comunidade se apresentou e assistiu também atentamente. Agora, uma coisa foi este ato organizado pela prefeitura. Inclusive, não recebi nenhuma crítica com relação à organização, foi um evento muito bem articulado. Agora, este é algo dentro da programação. Agora, o que aconteceu à tarde foi um movimento político. Né? Se pela manhã foi realmente as comemorações ali do bicentenário da independência, à tarde foi um movimento político, não só aqui em Mossoró, mas em todo o país. A grande questão é quando se mistura algo que é do Brasil como sendo para um candidato. E aí acho que a intenção era talvez fosse essa, né? Juntar as 2 coisas, né? Trazer um evento cívico, as pessoas queriam de volta esse evento cívico, estavam com saudades dos desfiles, né? E associar uma campanha político-eleitoral que está em curso, né? Então houve aí uma associação, talvez até premeditada e proposital das 2 coisas, né? E aí fica até difícil, a gente, do ponto de vista do jornalismo, algumas pessoas até têm dificuldade de diferenciar, né? Ou tentar fazer a diferenciação, porque aqui, por exemplo, aconteceu à tarde, mas em alguns locais, pela manhã, as coisas ficaram bem misturadas mesmo, né? Então, aí gera uma discussão, inclusive já questionada por outros candidatos, né? O TSE já foi acionado. Eu vi que o PDT acionou o TSE contra essa movimentação, alegando que houve favorecimento, né, de algum candidato especificamente com recursos públicos em relação ao 7 de setembro, que é uma data cívica.
Aí onde está o problema, porque se você usa recurso público, né, que deve ser direcionado ali para todos, quando você direciona para um candidato, favorece um candidato, que no caso é o Bolsonaro, aí onde fica realmente difícil de você não dizer que não foi um ato propriamente político para um candidato. Precisa ter ali a impessoalidade diante dos atos que são públicos. E por vezes a gente viu que houve uma mistura ali e assim, a gente não está dizendo aqui que não deu gente, que não teve participação. Houve muita participação. Agora, inegável, isso aí não tem como negar. Até a questão, o que se questiona é justamente a presença. Só tinha apoiador de Bolsonaro. O que era para ser uma comemoração do brasileiro se transformou em uma comemoração do apoiador do presidente. E a festa deveria ter sido de todo brasileiro. É verdade, a questão da apropriação dos símbolos nacionais, né? O símbolo da bandeira sendo utilizado por um partido específico ou por um candidato específico gera uma confusão nas pessoas, né? Elas ficam sem saber até onde estão vestindo ali, se travestindo da defesa de um candidato ou estão aí vestindo um símbolo nacional. E é preciso fazer essa diferenciação. O hino nacional ele não é de nenhum candidato, ele não é de nenhum político, ele é nosso, né? Ele é brasileiro. E assim como a camisa da seleção brasileira, as camisas com as cores verde e amarela, a própria bandeira nacional, ela não é específica de um candidato nem de uma campanha política, né? A gente está em ano de eleição, está em período eleitoral, não é. Ela é nacional, ela é do brasileiro e a gente precisa, né, saber separar as coisas, fazer essa distinção aí para não ter nenhum problema e não parecer nem que você é crítico ou nem que você é favorável, né? Saber fazer só a diferenciação das coisas. Ainda mais que a gente tá pertinho ali da Copa, né? Algumas pessoas já estão se organizando para nesse momento. E aí eu já ouvi muita gente falar, né? O pessoal coloca a bandeirinha do Brasil ali no carro, aí passar e uma pessoa que tá comigo comentar, lá vai né? Aí fica complicado demais nesse momento. E lá no desfile, né? Você falou ali que o pessoal tava com saudade desse desfile e muita gente comentou. Eu passava lá conversando com o pessoal, entrevistando durante a transmissão, e era dizendo justamente isso, né? O quanto é bonito, o quanto é importante a gente estar ali para celebrar e para prestigiar os alunos, né? Os estudantes que estão participando desse momento também, que é tão importante, principalmente é o bicentenário, né? Isso? Tem muita gente que é curiosa para ver ali o desfile, as instituições, né, que fazem parte, os bandeirantes, os escoteiros, por vezes também a maçonaria também está se apresentando nestes desfiles cívicos, mas o pessoal da área de segurança, né, as polícias, civil, militar, os grupamentos especiais. As crianças gostam de ver as viaturas, né, eles fardados. É muito interessante, muito importante. Agora, citando essa questão política toda, o que movimentou a internet, que fez com que gerasse muita crítica, inclusive negativa ao presidente, foi aquela história do imbrochável. Imbrochável, pelo amor de Deus. A gente trouxe ele trouxe, né, na verdade, para um ato cívico uma questão particular. E aí, tipo, a vida sexual particular não nos diz respeito, eu pelo menos não tenho nenhum interesse em saber o que é que ele faz na vida particular dele, sobretudo na vida sexual. Aí é uma questão dele com a esposa dele, né? É muito daquela questão da masculinidade, né? Da virilidade, né? Pra que isso? Por que essa necessidade de falar sobre algo que é humano, né? Se acontecer ali, vamos pra frente. Acontece, pode acontecer e é da saúde, né? É algo que pode acontecer, que qualquer homem pode passar por isso. Então, eu acho, entra aquela questão do machismo, enfim, né? É uma questão totalmente desnecessária, tanto pelo assunto quanto também pelo momento. E pelo momento, no bicentenário, a gente tem tanta coisa para ser exaltada, tanta coisa para ser dita, né? Do que apenas se falar de uma questão particular, da vida particular e, sobretudo, da vida sexual aí do candidato e atual presidente da República. Não nos diz respeito, pelo menos a mim não tenho o menor interesse nesse assunto. E eu acho que, do ponto de vista da estratégia de política eleitoral, tinha essa questão de fazer uma associação com a mulher, levou a mulher lá, né, a apresentação pública, deu um beijo na mulher, né, tem toda aquela crítica de que ele é meio hostil às mulheres. E, na verdade, acabou reforçando um discurso machista, né? Que é o medo do homem não ser viril, o medo do homem falhar. E ele levou isso a público, sabendo também que a idade é avançada, isso pode acontecer com qualquer um. Enfim, aí é uma questão de saúde pública, de saúde do homem também. Deveria ter destacado o passado do Brasil, o que é que pode vir no futuro, para mais 200 anos de independência. Agora,
participou de todas aquelas movimentações, tudo verde e amarelo e coisa e tal, aquela coisa bonita de se ver, um patriotismo, né, colocado ali por seus apoiadores. Patriotismo não é só isso também, né, diga-se de passagem. Às vezes se resume a vestir uma camisa verde e amarela e não é só isso. Não é né? só isso, mas assim, no ato comemorativo dos 200 anos da independência do Brasil, no Congresso Nacional, quando estavam presentes o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, o presidente do STF, o presidente Bolsonaro não foi. Então é um ato de desrespeito, né, com as instituições que não pode passar despercebido. Acho que você pode comemorar com os seus, mas você deve também render respeito às instituições que fazem a organização pública do nosso país. O Estado Democrático de Direito é a autonomia entre os poderes, né? Justamente o Executivo existe lá, mas ele é todo... existem as compensações do Legislativo, do Judiciário, e todos têm que conviver em harmonia, né, a partir da prerrogativa que é estabelecida para cada um. E aí, realmente, a não ida dele ao evento no momento em que estavam todas as autoridades, né, os representantes de cada poder, é uma falta de respeito, realmente. E, na minha opinião, demonstra aquela necessidade, né, de fazer o discurso focado ali na claque, né, nos eleitores ou na militância, enfim. Já que estamos em ano eleitoral, tem tudo isso envolvido também, né, nesse período eleitoral. Agora, a gente quando observa esses discursos, né, tem de um lado e tem do outro também, porque ontem, na quinta-feira, um dia depois de todo o movimento que houve, né, com relação ao 7 de setembro, o ex-presidente Lula, que é candidato à presidência também, ele fez uma comparação totalmente desnecessária, que foi ali assemelhar quem estava vestido de verde e amarelo no 7 de setembro ao Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. É assim? Exato. Pronto, que é um grupo, né, muito extremista, racista. Extrema-direita, exatamente. Lá dos Estados Unidos. E a gente sabe que quem estava presente ali não eram racistas, não eram pessoas extremistas, né? Podia ter alguém ali que se identificasse com determinadas pautas que a gente não concorda. Agora, fazer essa associação direta, né? E generalizar pegou Sim. muito mal pro presidente, né? Exato. E assim, na verdade, o Ku Klux Klan, eu também tenho uma dificuldade até de pronunciar, foi um movimento que surgiu, né, na Guerra de Secessão, naquele momento, fazendo esse contexto histórico, né, de sul versus norte ali dos Estados Unidos, naquela época que a escravidão começou a ser abolida em um lado do país e começou a ter uma união de grupos contra os negros, né? Começaram a achar os negros o grande problema do país, né? Aquela origem na extrema-direita, né? Naquele nazifascismo, um pouco desse nazifascismo, mas com a ideia de eliminar aquele grupo, né? Que seriam os negros, né? E houve muita violência nessa época. Eles se vestiam, né? Com aquelas roupas, ficavam só capuz branco, né? Mas ainda existem grupos dessa defesa nos Estados Unidos, inclusive que eles tiveram uma ascensão na eleição aí do presidente Trump, e surgiram alguns grupos nos Estados Unidos, mas que na verdade é um grupo pequeno, né? Ninguém pode transformar isso generalizar todo apoiador, por exemplo, lá nos Estados Unidos de Trump, que são apoiadores desse tipo de ideologia, né? Dá para diferenciar também as coisas. Mas que ainda existem também grupos dissidentes aí dessa época, existem. Mas assim, fazer essa associação direta aqui, no caso do presidente Lula, fala infeliz total. E falando um pouco sobre apropriação também de movimentos, a gente não pode também deixar de falar, por exemplo, o Grito dos Excluídos, que participa da movimentação aqui em Mossoró, e na verdade no país todo, o Grito dos Excluídos é uma ala do desfile já certa, já existe essa participação do Grito dos Excluídos, inclusive uma iniciativa da CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, é uma ala da Igreja Católica que tem uma vertente mais progressista, e eles sempre participam do desfile. Já é um ato confirmado, né? Já existe uma linha, inclusive uma sequência de apresentação do Grito dos Excluídos. Tem uma temática, né? Todo Exato, que normalmente às vezes tem a ver com a campanha da fraternidade, envolve os movimentos sociais, o MST, né? Uma ala da Igreja Católica tem muita ligação direta com esses grupos. E o Grupo dos Excluídos também houve uma apropriação, digamos assim, por um partido político, por uma defesa. Tinha muita gente com a bandeira do PT, tinha muita gente com a bandeira de Lula. E o Grito dos Excluídos também não deve ser partidário, apesar dele ser um grupo
de ter uma identificação com a esquerda, digamos assim, mas não com a esquerda partidária. A esquerda política é uma coisa, a esquerda partidária é outra. A gente tem que saber também fazer essa distinção, né? E existe muito isso, é muito comum que os grupos políticos eles se associem a determinados movimentos e se tornem uma coisa só, quando na verdade não devem ser. Ainda mais em ano político, viu, Zé? Exatamente, ainda mais em ano político, em ano de eleições, a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso, porque, sobretudo, nós que estamos aqui na comunicação, né, na TV, no rádio, a gente tem uma responsabilidade ainda maior com essa comunicação, com esse posicionamento aí da imprensa, né, como é que a gente se posiciona, porque o nosso papel é divulgar fatos, né? E falando em fatos, a gente tem uma responsabilidade muito grande em desmentir fatos que não são fatos. As famosas fake news que estão aí todos os dias, né? Inclusive algumas são bem engraçadas, como essa mais recente que teve. Será que quando você caiu... Isaiana, explica aí pra gente, Isaiana. Explica. O que foi que aconteceu? Rapaz, saiu aí um post, né? Uma arte de um candidato estadual. Isso. Um candidato estadual falando que iria cancelar um evento por causa da morte da Rainha Elizabeth, né? A rainha morreu nessa quinta-feira, dia 8. Outro fato também bem importante essa semana. Mas aí houve a distribuição dessa tag aí nas redes sociais. Uma tag aí repercutiu muito no Twitter, enfim, nas redes sociais. Você acreditou, Isaiana? Rapaz, muita gente acreditou. Não tem condições. Inclusive, nosso colega aqui repercutiu bastante na página dele, né? Nosso colega Fefo colocou lá no Twitter. Quando eu vi quase 500 curtidas, eu não tenho condições de um negócio desse. Mas... Como dizem aí, hitou que dizem, é? Hitou. De hit, né? De hit. E aí... Eu pensei mais de 1000, meu Deus. Eu pensei que você ia dizer mitou, porque deu mais de mito. Não, né? hitou. De hit. Não, mas assim, aí pronto, a gente entra... É engraçado, né? Porque o post, pelo amor de Deus, vamos cancelar aqui em solidariedade. E um evento no Abolição 1. No Abolição 1. Foi uma coisa bem assim, porque na primeira vista você pensa assim, o post preto, né? Aí tem eu achei que era uma coisa... nota de pesar que tem. Nota de pesar. Nota de pesar. E aí tem um texto, né, e tal, candidato tal, cancela suas... Enfim, é a típica informação falsa, né? Porque, inclusive, conversando com o Esdras Marquesan, que é professor lá de comunicação na UERN, ele disse que não se deve dizer notícia falsa, porque parte do pressuposto que notícia é verdadeira. Fato, é verdadeira. Notícia é verdadeira. Então, a informação falsa, o conteúdo falso, ele tem esse poder de justamente mexer com as cabeças das pessoas, né? Com os entendimentos. E quando se viu aquela informação, muitas pessoas acharam ali meio que... como é que pode? Será que é verdade? Tem nada a ver a rainha com Mossoró? Será que a rainha esteve aqui também quando da expulsão de Lampião? Mossoró sempre movimentando lá a rede social do passarinho, né? Porque não é a primeira vez que fica aquele tumulto ali no Twitter e a galera falando só em Mossoró mesmo para acontecer uma situação como essa. Só que aí tem uma questão que é sempre importante a gente frisar. Saiu uma informação falsa e as assessorias, cadê o papel? Pois é. A gente ficou, né? Aguardando um posicionamento. Muito tempo à noite, eu ainda vi a gente postando, comentando. E aí não, até hoje de manhã, tava tentando, né? Eu consegui conversar com o pessoal da comunicação ligada aí ao candidato, ligada ao prefeito, que é o candidato do prefeito, e foi colocada como sendo uma notícia falsa, um conteúdo falso. Mas assim, demorou muito. Precisa ter um pouco mais de agilidade para as pessoas por isso que eu fiquei, não, desmentirem logo. Agora sim. Será que é verdade mesmo? Porque demorou muito para desmentir, né? O ponto negativo se esse conteúdo falso gerou a desmobilização política, quem acreditou, aí tem um prejuízo político. Então, é preciso acionar a justiça eleitoral. O Xandão tá aí para isso, né, para ver essas informações falsas. Mas, assim, do ponto de vista de exibir o nome, né, de explorar o número, isso aí foi compartilhado. Então, quem não sabia o número ainda... Do ponto de vista da visibilidade... A visibilidade foi, quem danado é fulaninho de tal? E aí vai procurar, vai saber quem é um candidato de verdade,
que tem suas pautas verdadeiras, mas que o fato que liga o cancelamento de um evento político à morte da rainha é falso. Mas a pessoa acaba conhecendo mais sobre o candidato. Ele acabou alcançando uma visibilidade nacional. O Twitter tem essa facilidade. Quando as pessoas retweetam, né, o acesso aí começa a ser muito rápido. De repente, muita gente começa a retweetar e aí a coisa alcança aí uma velocidade que a gente nem consegue mensurar. E foi o que aconteceu. E aí o candidato tá aí, divulgado nacionalmente, como um meme nacional. Muita gente ainda tá olhando assim, porque Vonúvio colocou no blog dele lá, fake. Mas a publicação não aparece com esse nome fake. Então as pessoas, no formato que realmente é um formato de nota de pesar, então para as pessoas identificarem que aquilo é notícia falsa, para eu dizer à minha mãe, por exemplo, que acessa lá pelo WhatsApp, que aquilo é notícia falsa, eu preciso sentar e esclarecer. Não é tão simples assim. Né? Exatamente. Então não é assim tão simples que as pessoas vão saber diferenciar uma notícia falsa ou não, ou um fato ou um conteúdo falso de um conteúdo verdadeiro ou notícia, né? Assim, pra gente sentir qual é a responsabilidade do jornalismo diante de informações que trazem repercussão. Ontem, na redação, Filipe, que estava ali já atento às informações do dia, ele já sabia, através de um contato dele lá no Reino Unido, de que a rainha já tinha morrido. Então, antes da informação oficial, os jornalistas já sabiam, tanto que quando começou a circular, a família está se dirigindo lá para o lugar onde está a rainha, os familiares estão indo para lá, a rainha está sob cuidados médicos, enfim, a informação oficial era essa, só que as informações de bastidores de que ela já tinha morrido, né? E o jornalista só vai dar o ok, só vai dizer que realmente ela morreu quando viu o comunicado oficial. Pois é, e a responsabilidade é justamente essa, só dar informação quando tiver a certeza ou quando puder dar informação naquele momento, né? Havia todo um respeito, a imprensa britânica tem todo o respeito ali com a rainha, né, pela história e tudo, por tudo que representa, e ninguém ia antecipar a morte. Ia ser meio que uma falta de respeito aquilo não ser dada a notícia na forma devida que merecia o fato. É justamente o que a gente faz, né? A gente tem aqui o ronda policial e a orientação aconteceu um homicídio, tá no ar, não fala o nome da pessoa, né? Resguardar a família ali que está assistindo. Muitas vezes, diga aí, você recebeu a notícia dessa pela TV, o choque que você, né, fica. E aí tem que ter muito esse cuidado, né? Só falar quando oficialmente tiver. Já que a gente está falando de jornalismo, é importante que a gente separe o que é a fake news, né? O que é o conteúdo falso e o que é um erro. A barrigada. A barrigada antecipação. A barrigada foi o que aconteceu com a Folha de São Paulo quando publicou uma matéria da morte da rainha sem ela ter morrido ainda. Sim, sim. Né? Mas é só a imprensa que comete a barrigada e pede perdão ou desculpa depois. É verdade. Né? Porque quem não tem a boa vontade de ir lá e de pedir desculpa, simplesmente deixa rolar a mentira, porque ainda mais na política, né? Se é para desmerecer um candidato A, um candidato B, joga notícia falsa e que se vire para poder contestar aquela informação. É verdade, nosso papel é justamente esse, é desmentir quando o fato não é verdadeiro, assumir o erro, que é para acontecer, a imprensa pode errar, é passível de erro, isso pode acontecer com qualquer um que lida com informação. Mas a gente já está quase encerrando aqui o nosso podcast, Vonúvio e Zayana, e a gente tem aí histórias do jornalismo, né? Eu participando aqui pela primeira vez, eu vou até ver se eu relembro aqui uma história engraçada que a gente já viveu no jornalismo, mas eu queria saber de vocês aí, as histórias que a gente tem aí no nosso dia a dia da profissão. Olha, a gente começou aqui o nosso bate-papo e vocês não se apresentaram. Sim. Vamos fazer primeiro, antes aí, uma breve apresentação de vocês duas, né? Vá, Natália, começa. Eu sou Natália Rebouças, sou jornalista aqui do Grupo TCM, apresento TCM Notícias, sou repórter, também estou aí no dia a dia, porque precisar de mim. Quantos anos de profissão? Eu comecei aqui na TCM, inclusive, em 2008. 14 anos. Né, direto do túnel do tempo. Inclusive, pegar aí umas imagens minhas de 2008. Mas aí, 2008, aí passei por aqui, saí, retornei. Em 2020, estamos aí. Tem muita história para contar. Tem. Isaiana, a menina de Caicó. A menina da TCM. A menina da TCM agora, né? Porque quando tava na concorrência, aí chamava a menina lá. Chamava a menina da InterTV, da Globo. Mas agora é a menina da TCM. Exatamente. Pois é, meu nome é Isaiana Santos, eu tenho 28 anos, sou de Caicó. É uma menina.
filha de dono de bar, lá em Caicó. Meu pai tem um bar logo ali na entrada, Vaval. E eu sou bem assim, a bebê, né, daqui, porque comecei em 2000, vim pra cá em 2012, me formei em 2017 e desde então venho trabalhando no jornalismo, ali na assessoria de imprensa, jornalismo, mas oficialmente 3 anos, né, trabalhando na TV. E aqui na TCM faço parte do jornal TCM, sou editora do jornal, mas eu sou editora, sou repórter. Sou também o que colocar para fazer, a gente tá fazendo, né, Natália? Pronto, então, já que se apresentaram, eu vou contar a minha história do meu cavalo alazão. Não, brincadeira. Mas assim, a minha história, e vocês vão lembrando de vocês, tem a ver com ao vivo. Ao vivo é sempre uma complicação, né? Ou você está concentrado para aquilo que você vai fazer nos próximos minutos, ou mesmo que você esteja concentrado, se alguma coisa acontecer, pode tirar sua concentração. Mas 2 situações. Uma foi eu no começo, né, aqui na TCM, fui fazer uma entrevista, um link ao vivo para o Jornal da Noite, numa sexta-feira, algo que era esperado na redação, para saber como é que vai ser o comportamento do novo repórter, e lá vai aquela coisa, aquela expectativa. E eu, boa noite Moisés, boa noite telespectador TCM. Pois vamos falar sobre este evento que vai acontecer no final de semana. Vou conversar aqui com... Deu branco. Deu aquele branco. Acontece sempre. Aí eu fiz assim, né? Aí ele disse fulano que vai trazer aqui as informações. Esse é o básico, mas uma vez eu estava no cenário político com Carol Ribeiro e entrevistando Renato Fernandes. E durante lá o jornal me deu uma crise de tosse. Ai, eu já passei por isso. Uma crise. E quando a gente usa na TV o microfone de lapela, qualquer respiro que você dá, sai no ar. E eu tossia, incontrolavelmente, tossindo. E o intervalo não chamava, não? Vamos pro ia pro intervalo, aí eu ia beber água, voltava e tossia. E aí Renato chegou a olhar pra mim e disse: ô, vou no vinho, tá tudo bem aí? Porque realmente é algo difícil de você controlar em uma tosse. E naquele tempo não tinha Covid, não tinha... Era uma gripe, era hoje era bem mais incômodo, né? As pessoas ficavam logo, ai meu Deus. Aí quando, daquele tempo, enfim, ficou na minha cabeça essa perturbação. E hoje quando a gente tá gripado ou sente algum sintoma e tal, a gente ou busca logo tomar um remédio ou não apresenta um programa, né? Até por conta enfim, de tudo que a gente viu passar pela Covid. Mas essa coisa de tossir no ar, Ave Maria. Eu já tive uma história nos ao vivos aqui da TCM. A gente fazia muito evento ao vivo quando eu passei aqui na minha primeira passagem pela TCM. E a gente fez o ao vivo da Festa do Bode. Imagine que eu estava no início acho que foi em 2009 isso. Eu estava com 1 ano aqui mais ou menos na TCM. E esses ao vivo sempre eram um grande desafio, porque eram ao vivos longos, de eventos longos, né? A gente tinha que se organizar, tinha que ter um conteúdo ali. A gente pegava o conteúdo com a produção, mas sempre surgiam fatos ali na hora que a gente precisava aprender a lidar com aquilo, né? Então eu fui entrevistar uma criadora na Festa do Bode. Eu não entendia nada de bode. Absolutamente nada de bode. Até hoje não entendo. Não sei a diferença. Eu não sei diferenciar. Caprino ouvindo, papai disse, como é que você não entende? Bode. E eu sou filha também da origem da zona rural, mas tenho dificuldade. Então, cheguei lá na Festa do Bode, aí me colocaram uma pessoa para eu entrevistar. Pronto, ela é criadora. Eu acho que se eu entendo pouco de bode, ela entendia muito menos do que eu. E quando eu fui entrevistar essa senhora, Vonúvio e Isaiana, eu disse, essa raça aqui que a senhora é criadora, ela estava lá do lado de uma baia onde tinha uma raça específica. Essa raça aqui que a senhora é criadora dessa raça, né? Tem lá na sua fazenda. Mulher, eu sou só herdeira. Isso ao vivo. Pois é, a raça aqui, eu tentando olhar nos papéis, se eu encontrava alguma informação sobre a raça. Só herdeira, só vai caindo na conta. Ou seja, ela não entendia nada de bode, herdou os bodes ali, tava ali, caiu de paraquedas. Meu Deus. E a gente ri depois, na hora, não foi engraçado na hora, não. Desespero, meu amigo. Não, comigo esse negócio de esquecer acontece sempre. Meu juízo não tem mais nada, né? E eu esqueço sempre. Aconteceu de uma vez, eu estar na concorrente, né, Vonúvio? E aí eu trabalhava tarde e noite, né? Aí eu comecei a trabalhar pela manhã e lá
eu acordava 4h30 da manhã para de 6 horas estar montada, né? Aí eu fui falar de alguma coisa da Caerne, que tava água, tava faltando água, não sei aonde. Aí eu, Mossoró, não sei o quê, aí não sei o quê, aí eu fiquei, eu disse, então, eu mudei de horário, tô tentando me organizar aqui, é o sono, viu, apresentadora? Aí depois, quando eu voltei, sim, lembra lá que no início eu esqueci, pois é, são essas cidades, tal. Não, comigo eu esqueço. O branco no ao vivo acontece muito, esqueço sempre. Mas eu estava até comentando com o Vonúvio que uma vez, na pandemia, né, ali logo no início, a gente praticamente entrevistava Etevaldo quase todos os dias, né? E numa vez que eu estava em frente Etevaldo, coordenador de imunização. De imunização de Mossoró. Eu estava em frente ao ginásio Pedro Ciarline e lá na concorrente eu fazia tudo só, né? Andava com tripé, que é o que a gente chama de VR, que é o vídeo repórter. Lá com o tripé, o celular, lá fazendo a transmissão ao vivo, no Jornal da Manhã. De manhãzinha, né? E eu lá... Aí, parece que eu tenho, assim, um olhar 360, sabe? Eu sinto quando algo está se aproximando. E eu, aqui com o Etevaldo, e eu sentindo aquele negócio. Aí eu olhei assim, de rabo de olho, era um bêbado. Ai, Jesus. O bêbado ficou atrás do celular. E eu lá... Aí eu fazia assim pra Etevaldo, né? Pra ele se ligar, que era pra encerrar. Balançando a cabeça. Aí eu fazia assim. Aí a Etevaldo olhava assim, meio estranho pra mim. Por sorte, quando ele devolveu, aí eu entreguei logo, porque o cara entrou no meio do celular. Deu tempo. Foi assim, entregou, ele entrou. No ar, que depois, quando eu fui ver, eu disse, meu Deus, mas ele ainda apareceu. Aí o apresentador ficou assim, meio desorientado, sem saber o que estava acontecendo, porque muitas vezes... dificilmente o apresentador está prestando atenção no que você está falando, né? Porque o Jornal da Manhã é longo, então você conversa. Às vezes ele vai ali sentar um pedacinho, tomar água. E quando o apresentador olhou, que não entendeu nada, aí ficou aquela coisa assim estranha na hora do ao vivo, mas deu tudo certo. Quer dizer, foi uma saia justa para você e para ele também lá, né? Pois é. Aí, mas deu certo, cortaram logo, mas eu já encarei muito nisso, né? Porque como eu fazia tudo só, e aí eu tinha que me virar. Já aconteceu de bater um vento, o celular dar aquela mexida, mas acho que o meu mesmo é o branco. Fortes emoções. Ao vivo são sempre fortes emoções. E é isso, né, gente? O nosso podcast aqui da TCM, a gente veio aqui com a participação especial, eu e Zayana, hoje compondo aqui a bancada, trazendo a representação feminina aqui para essa bancada. Eu protesto. Agradeço pelo convite também de fazer parte aqui, substituindo Moisés, né? Aí é um orgulho também, o chefe, a responsabilidade de estar aqui no lugar do chefe, nesse lugarzinho aqui dele. E é isso, o podcast volta na semana que vem com a composição aí, a original. O Felipe e Moisés estarão de volta também. Ou não, né? Vai que depois dessas reclamações se muda aqui a composição. Mas é isso, a gente agradece aí você que está nos acompanhando. Lembrando que estamos no YouTube do TCM10HD, mas também lá no Spotify. Então procura lá que você vai encontrar. Valeu! Valeu, tcmnoticia.com.br, você acessa o nosso podcast, as informações aí de Mossoró e região. Estamos juntos todos os dias aqui no nosso jornalismo TCM. Valeu, até mais!